É uma situação, no nosso caso, né, eu vejo que, assim, jamais existe hora certa para esse tipo de transição, né? Mas eu vejo empresas já começando a trabalhar de uma forma que ela não é tão dolorida, né? Tão traumática, talvez. E também vejo alguns caminhos um pouco errados com relação a isso, porque essa parte de sucessão, ela não existe uma receita de bolo. Então, e muitas vezes eu vejo famílias onde os sucessores, eles não têm interesse em fazer esse trabalho, em seguir os passos dos pais ou dos avós. E muitas vezes acaba sendo imposto esse tipo de situação. E aí não vai dar certo. Se você quer realmente manter a sua empresa, manter tudo aquilo que foi construído, ou pela geração dos pais ou dos avós, isso tem que ser de uma forma onde se encontre esse equilíbrio, né? Então, se você quer aquilo, você está se preparando para aquilo, aí sim, existem consultorias ou mesmo pais que têm uma cabeça muito aberta para conseguir administrar, né, esse ego, essa vontade, esse mundo hoje diferente de tecnologia, que muitas vezes vem embarcado então com um filho que vai ser essa pessoa para a sucessão. Em alguns casos, eles vão querer fazer outras coisas que trazem prazer. Então, eu acho que nesse caso ainda é mais difícil para os pais ver todo aquele império ou aquele trabalho que ele lutou ao longo de muitos e muitos anos e que ele não vê uma continuidade. E eu não enxergo assim hoje, talvez por ter passado da forma mais dolorida aí do negócio, como sendo positivo. Eu vejo que existem executivos no mercado, existem pessoas muito competentes, né, que você tendo as diretrizes, a forma que a empresa deve ter sua segurança com uma auditoria, com acompanhamentos, com indicadores, muitas vezes tendo muito mais sucesso do que seguindo essa parte da sucessão familiar. E aí sim, o filho vai, segue, faz aquilo que ele considera que vai trazer, né, a paixão para ele, aquilo que ele vai fazer motivado e não de uma forma obrigada. E aí acompanhando, e claro, é um negócio rentável, ele vai ter seus benefícios de poder ter uma retirada disso, né? E ver a empresa que o pai criou também dando certo e trazendo ainda essa parte de estabilidade financeira para ele no futuro. Então eu vejo que muitas das vezes essa prática e a forma de se enxergar a sucessão, ela é equivocada tanto de um lado quanto para o outro. E são pontos que deveriam ser uma rotina maior nas conversas de família, uma identificação de, meu pai vai se sentir frustrado se eu falar que eu não quero seguir. Não, ele vai se sentir frustrado se você seguir e quebrar a empresa dele porque não era aquilo que você gostava. Exato, essa transparência tem que ter. Eu hoje tenho minha filha, meu filho, e eu procuro já me preparar para que eles realmente tenham uma visão de meu pai sai para trabalhar todo dia. Aquilo é uma inspiração para mim do que ele faz, ou eu vou querer buscar outra coisa que vai me trazer felicidade. Isso tem que ser construído. Eles gostam hoje de ir para a fazenda, mas não têm a mínima noção da hora que for o momento de trabalho, se é aquilo que eles vão querer. Então, assim, você tentar levar, você vê como eles vão se portar daqui a pouco, quando chega aí com seus 15, 17 anos, ainda assim é muito novo, mas começa a demonstrar para que lado quer seguir. E se não tiver nenhum dos dois que queiram seguir na nossa família, na parte agro, vão ser felizes. E a gente vai ter que encontrar outras soluções com pessoas que deem conta, porque o principal objetivo é que o nome do meu avô, Josué Corso Neto, e por isso virou Grupo JCN, tem aí seus 100 anos, seus 200 anos, que daqui a pouco, se meus filhos tiverem filhos que vão ser interessados pelo negócio, que voltem, assumam os negócios, e isso vai depender não só da vontade deles, mas da competência e da forma que eles se prepararam para isso. Então, são regras que começam a fazer parte de uma empresa que passa por um comando depois da transição, se não for familiar, de executivos,
e que depois tem uma oportunidade de voltar para a família, desde que essas pessoas estejam aptas àquilo. Então, são processos que a gente passa ao longo de toda a formação, de toda a experiência, que mesmo começando muito novo, como eu falei, mas que a gente vê, e a maioria das empresas hoje acabam não seguindo para a terceira geração. Né? No nosso caso, teve a transição direta, mas era um risco muito maior de não dar certo. Né? Então, eu vejo que acabou. A gente nunca pode falar, porque nós ainda estamos num período curto, mas são 13 anos de que houve uma estabilidade, que a empresa cresceu, de que talvez com meu avô tivesse crescido muito mais, e eu não tenho dúvidas, mas em alguns momentos você tem que dar um passo para trás para depois poder dar 2 passos para frente. E são esses os pontos, a gente saber das limitações, saber daquilo que a gente quer buscar, e aí sim a gente constrói de uma forma mais sólida, mas de uma forma também que você foge um pouco do risco. Então o segredo me corrija errado, quebrar, porque é um tabu, né? Quebrar esse tabu e ter clareza e conversar. Às vezes, eu fico imaginando, às vezes, quando a família tem muitos filhos, eu acho que fica mais complexo, eu não sei. Mas abrir o jogo, conversar, ver, e se não for, não ficar forçando a barra, né? Então, não, legal pra caramba. Acho que esse é um assunto que eu tenho certeza que muita gente às vezes tá passando por isso e sim, às vezes recorre a uma consultoria, né? Enfim. Não, mas... e eu acho que ainda ligado a esse assunto, hoje você tem essa maturidade, mas como você disse, você acabou entrando muito cedo na empresa, né? Você tinha 21 anos e hoje você consegue ter muito mais experiência do que você tinha, muito mais propriedade. Só que naquela época eu tenho uma curiosidade, eu queria que você contasse, às vezes você já falou também no começo da nossa conversa de tombos, de erros. Eu queria que você contasse, desse período que você era mais jovem, se tem alguma situação, algum erro por falta de maturidade, que hoje não acontece mais. E eu gostaria também que você frisasse para o pessoal de casa a importância de se errar e de aprender com esses erros. Então, contar uma historinha, se tiver alguma, e a importância de saber lidar com isso. Olha, história eu tenho todo dia. Todo dia tem um erro, né? Porque... eu vejo que o importante, na verdade, é você ter mais acertos do que erros, né? São alguns pontos, tanto a questão da imaturidade quanto da falta de experiência, né? Muitas vezes a gente enxerga que numa negociação, você está conseguindo os maiores descontos e pagando menos, você está ganhando e acertando toda vez. E as estratégias comerciais e de mercado, a gente sabe que, dependendo das empresas, elas têm uma política de vir com preço lá nas alturas, se pegar, pegou. E você, às vezes, consegue, não os seus 3%, 4% de desconto, você consegue 20%. Então, assim, antigamente, talvez o meu olho não crescesse tanto como cresce hoje quando alguma empresa vem com isso. Alguma pegadinha tem. Então eu digo que até a Perfect Flight ela nasceu dessa história, porque quando você tem empresas de aplicação aérea que te oferecem um mesmo serviço, uma mesma vazão de aplicação, e uma cobra 10 e a outra cobra 20, num mercado que a gente conhece do agro, que as margens são muito espremidas, não é possível. Mas não só nós no JCN, quanto a maior parte das empresas do Brasil, por qual delas você acha que a gente optava? Pela de 10. E aí o que no primeiro momento nós descobrimos? 50% das empresas de aplicação aérea do Brasil trabalhavam de uma forma inidônea. E isso foi um balizador para o mercado, porque empresas que trabalhavam muito sério estavam perdendo o mercado porque não eram reconhecidas, porque se achava que explorava no preço. Então, o que essas empresas que cobravam 10 faziam? Existe a faixa de aplicação, que é a recomendada pela fabricante da aeronave. Essas empresas elas tinham uma recomendação de aplicar com 20 metros. Essas que trabalhavam com R$20 por hectare, elas seguiam isso. E as outras, elas saíam próximo da sede, como não tem ninguém monitorando o céu, não tem ninguém monitorando o avião e nem entende de ser piloto, a gente conseguiu levantar que essas empresas faziam um trabalho com
Começava com 22 metros, 24, 26, 28 e pegamos tudo isso. 28 metros representa 40% a mais de rendimento para essa empresa. E muito menos produto na dose correta para a nossa lavoura, para atingir o alvo. E o meu prejuízo ele não é só imediato ali, vai passar. É uma resistência. É igual você tomar remédio em dose errada, você vai criar uma resistência, toda vez você vai ter que tomar mais, e isso gera um prejuízo incalculável. Isso aconteceu. Então, assim, nem sempre quando você acha que você está levando vantagem, isso está acontecendo. Aí você começa a ter a humildade que eu digo, né? Chamei um amigo que era piloto agrícola e falei, olha, quero que você seja o Mr. M dos ares, porque você já trabalhou em várias empresas e eu preciso que você me conte, porque a gente descobriu um gargalo aqui que realmente, assim, prejudica muito algumas empresas, inclusive empresas de aplicação aérea e principalmente o agro em geral. Por quê? Está se jogando muito mais produto do que deveria no campo, então para a parte de sustentabilidade é um terror e coisas que podem impactar não só nessa safra, mas ao longo de todo o processo, ao longo de muitos anos para que se corrija isso. E aí ele foi contando cada uma das coisas que, olha, se eu contar, jogar os produtos em florestas, em uma série em rios, para não voltar com o produto no tanque e não poder perder tempo, ganhar eficiência de aplicação. E nisso, quem está sendo impactado, não só o produtor. As empresas de defensivo mesmo, elas acabam tendo uma durabilidade da molécula reduzida. E o principal, que são as nossas próximas gerações, que é a parte do meio ambiente. Então, assim, um erro na cadeia impactava em todos. E de uma maneira que eu posso dizer para você tranquilamente, o mercado de defensivo agrícola no Brasil é de 10 bilhões de dólares. Disso, 40% é aplicado de forma aérea, ou seja, 4 bilhões de dólares. 4 bilhões de dólares, a eficiência da aplicação aérea era de 70% ou abaixo no Brasil. Ou seja, 30% de tudo isso que nós falamos dos 4 bilhões de dólares eram jogados fora. Ou era jogado em lugares que traziam risco para as próximas gerações. Então, assim, a gente está falando de algo que é muito sério. E, para nossa surpresa, não é só no Brasil que acontece isso. A mesma forma de aplicação, seja por honestidade ou realmente por questões técnicas que precisam ser aprimorados, todos os clientes que nós temos fora seguem o mesmo padrão de eficiência do Brasil. Ou seja, se você for para Honduras, se você for para o México, se for para os Estados Unidos, os 70% é o balizador médio da eficiência de aplicação. Então, assim, você vê, né? São erros que eu falo que a gente tem no dia a dia, só que erros que você tem duas maneiras de enxergar. Ou você vai se jogar para baixo, ou você vai enxergar uma oportunidade muito maior do que um problema. Então, eu vejo que a pandemia, quando entra, prejudica muita gente. Mas principalmente aqueles que acabam reclamando e que não buscam enxergar as oportunidades. Você vê restaurantes que se reinventaram, começaram a trabalhar com delivery, empresas hoje no mundo inteiro começaram a trabalhar com videoconferência, ou seja, quanto isso vai impactar daqui a pouco em economia de viagens, de hotel e coisas que se tornaram muito práticas, né? Então, home office mesmo, eu tenho ido muito a São Paulo em algumas reuniões, escritórios que antes tinham 3 andares, agora tem 1. Né? Então, é a questão da eficiência e de como você pode, sem perder a forma de operacional do seu trabalho e de qualidade, mas também trazendo qualidade. Tem profissionais que rendem mais em casa. Eu ainda não tenho muito a minha opinião formada com relação a isso. Eu sou muito de ir para o escritório, mas eu sei que tem pessoas que preferem e entregam. Então, a gente precisa realmente ter indicadores, ter metas, né? E como são essas entregas. Então, você precisa de cada vez mais especialistas que consigam avaliar isso. Mas o grande objetivo da pergunta, né, e dos erros, eu vejo muito mais como as oportunidades desses tombos que a gente leva, em enxergar como eu posso corrigir, principalmente quando o tombo é muito grande, para eu não tomar mais, e são aquelas torneiras que ficam abertas e que muitas vezes levam à margem do nosso negócio. Isso é a primeira coisa. Se você quer transformar uma empresa, criar uma nova empresa, muitas vezes é das coisas mais simples que existe. Eu brinco, a questão da rodinha da mala, né, uma coisa que era muito simples, né? Quando isso aconteceu? Quando chegou? São coisas assim que hoje, a tecnologia no campo, ela só funciona quando é assim.
porque existem inúmeras operações, mas o quanto mais simples e que você consegue trazer rastreabilidade, gestão e sustentabilidade, aí sim você tem engajamento das empresas que você oferece esse tipo de serviço. E muitas das startups que vieram para o Brasil vieram com um problema que não era daqui e não consegue resolver o problema daqui. Então, o que a gente procura fomentar hoje, desde o pequeno e do médio agricultor até o grande, o mega, nós temos inúmeras oportunidades que só a agricultura tropical proporciona. Então, grande parte dessas soluções ainda não foram inventadas. Qual é a sua dor? Qual é o seu problema? Existe algo muito simples que dá para fazer e te trazer essa visibilidade? Aí tem uma possibilidade de um novo produto. Então, eu acho que muitas vezes, mais do que olhar o que se tem no mercado, identifica o problema, veja se tem algo que consiga agregar e trazer essa solução. Se não tiver, tá aí uma baita de uma oportunidade, porque da mesma forma que você tem esse problema, muitos outros vão ter.